da palavra. Deus o abençoe. Irmãos, o texto que iremos ver hoje à noite é 1 João, capítulo 2. Certeza de estarmos na luz do Senhor. Que João vai tratar de um assunto muito importante e que nós estamos aqui para nos alimentarmos, para alimentarmos o nosso espírito, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Porque se nós somos salvos, nós estamos num processo de desenvolvimento, num processo de crescimento. E essa palavra aqui, ela vai nos instruir, ela vai nos capacitar, pela graça do Senhor. Então eu quero também pedir para os irmãos que os irmãos prestem atenção na palavra. Deixa agora o mundo, deixa a eleição, deixa o resultado, que a hora que nós terminarmos aqui, o resultado já vai estar concluído. O presidente que Deus determinar, nós temos que orar por ele, porque vai ser instituído pelo Senhor. E se nós estamos num processo de crescimento, a palavra diz que se eu quero viver dias felizes, independente do presidente que vier, eu devo guardar a minha língua do mal. Então eu não devo ficar maldizendo em relação se o que ganhou não é o que eu queria. E isso é crescer na graça do Senhor. Nós temos que crescer nesse sentido. Então vigie ao seu lado, vigie os seus pensamentos, vigie as suas ações e não deixe que isso aí te domine e vá. E se de fato você está na luz, você está num processo de crescimento e isso faz parte. Dominar sua língua para não ficar maldizendo, independente de quem quer que seja. Então o texto fala, o irmão vai fechar a porta. Não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdade nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e
e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi lida, e nós sabemos, ó Deus, que a interpretação dessa palavra, a ação dessa palavra, o poder dessa palavra está no Senhor, no teu Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Então nós pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ajude a crescermos na tua graça, no conhecimento do Senhor. Que o teu Santo Espírito produza, ó Deus, arrependimento e conversão naqueles que ainda não conhecem a Ti, Pai. Porque a Tua palavra é poderosa, ela não volta vazia, e ela tem poder de transformar os corações, as mentes que estão nas trevas, Senhor. Por isso nós confiamos no Senhor, no poder da Tua palavra, do Teu Evangelho, e pedimos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado aqui esta noite, o Senhor seja honrado, e que nós possamos crescer, aprender e colocar em prática, ó Deus, porque esta é a forma que nós podemos, ó Deus, glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, antes da gente analisar esse texto, eu queria fazer um quadro mais ou menos aqui do panorama dessa carta de João que a gente leu, capítulo 2. João, ele escreveu essa carta, está dando para ouvir? Melhor ligar? Pegar um microfone. O propósito dessa carta de João é confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. João, ele vai ter alguns versos que ele vai falar o motivo que ele está escrevendo essa carta. No capítulo 1, verso 4, ele fala: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. No final da carta ele vai falar: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então João, com isso, ele quer confirmar os verdadeiros servos do Senhor. Essa carta é dividida em 3 partes, os 3 primeiros capítulos, essa primeira divisão. João fala das condições que são essenciais para antes dessa alegria, antes que essa alegria seja obtida, que ele fala que ele escreve para que essa alegria seja completa. Então ele fala das condições necessárias para que haja essa alegria completa e que ela permaneça em nós. E João vai falar nessa primeira divisão, nesses 3 primeiros capítulos, que é importante o conhecimento de Jesus Cristo. Só nele temos a fonte da alegria. João vai falar da comunhão com Deus, e João vai falar dessa certeza da vida eterna. Para que a gente tenha essa alegria completa no Senhor, João ele vai colocar aqui como condições: primeiro, o conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Depois ele vai falar que sem a comunhão com o Senhor, sem a comunhão com Deus Pai e Deus Filho, nós não vamos ter essa alegria completa. Na segunda divisão, ele exorta as pessoas a praticarem os princípios que ele estabeleceu.
E ele fala para que nós examinemos os Espíritos, se de fato nós temos o Espírito Santo, que é para nós fazermos um exame em relação a isso. Ele também fala que devemos fazer um exame para que a gente saiba se de fato estamos vivendo no amor de Deus. Ele também fala para nós examinarmos se estamos guardando de maneira ativa os mandamentos de Deus. E ele também fala para nós examinarmos se de fato nós estamos tendo um ponto de vista certo em respeito, em relação a Jesus Cristo, um relacionamento correto com Ele. Essa é a segunda divisão da carta. E na terceira divisão, ele vai dar prova dessas conclusões, da certeza de sermos filhos de Deus, de termos confiança em Deus nas nossas orações. E diz que nós teremos vitória sobre o pecado e sobre o mundo. Então esse é um panorama da carta de João. E aonde nós vamos trabalhar aqui dentro disso? Nós vamos trabalhar aqui no ponto onde ele fala da comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Ele vai falar aqui que existem alguns obstáculos que nós precisamos aqui entender, que nos tira dessa comunhão com Deus e nos impede de termos essa alegria completa que ele fala, que ele escreve para que nós tenhamos a alegria completa. E uma delas é o pecado. Ele vai falar sobre isso. E ele fala da falta de amor ao próximo, falta de amor ao irmão. E esse é um ponto importante que nós vamos tratar aqui, o amor ao irmão. E depois ele fala também como obstáculo é o amor ao mundo, o amor às coisas do mundo. E ele fala também sobre o falso ensino de Jesus, que hoje tem muito por aí, uma falsa doutrina, ou uma doutrina aí enganosa. Então, essa parte que nós iremos trabalhar, um dos propósitos de João, que ele escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele vai falar de um importante ponto para que isso aconteça, é que devemos manter a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão com o Filho. Que a gente não quer essa comunhão, para que a nossa alegria seja completa. João se preocupa muito com a nossa comunhão, e por isso ele fala de algumas coisas aqui que impedem essa nossa comunhão com Deus. E ele vai falar aqui nessa passagem sobre amarmos os nossos irmãos. Deixar de amar os irmãos irá interromper a nossa comunhão com Deus e vai nos privar dessa alegria. No verso 7, verso 8, ele começa falando de um mandamento antigo e novo. E isso aí pode causar uma confusão na nossa cabeça quanto ao significado disso. Mas há um sentido em que essa exortação de amar uns aos outros, amar os irmãos, ela é ao mesmo tempo antiga e nova, que é o que ele está querendo dizer. João fala que o mandamento de amar o próximo é antigo, ele é da lei, está lá em Levítico 19, verso 18: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele faz parte do Antigo Testamento, nesse sentido. Ele é antigo, porque ele é da lei, ele está desde o começo que foi estabelecida a lei. Mas agora ele se tornou um novo mandamento.
Porque Cristo revestiu agora de um significado novo, mais rico, com maiores dimensões. É isso que ele está dizendo. Jesus disse em João 13:34: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E Jesus Cristo cumpriu essa lei de Deus. Ele amou homens e mulheres aqui, nesse sentido pretendido pelo Antigo Testamento. E isso foi realizado nele, e é verdade dele. Ele cumpriu. Mas não apenas isso, diz João, porque ele diz que também foi realizado em vocês. O texto diz isso: eu lhes escrevo um mandamento novo, qual é verdadeiro nele e em vocês. É verdade em vocês, é verdade em nós. E o que João quer dizer com isso, irmãos? Nós que fomos alvos do amor de Deus, agora nós devemos ser canais desse amor. Devemos demonstrar aos outros o amor que recebemos do Pai. O amor de Deus, Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa inspiração aqui. E o seu amor hoje é visto em nós, através do nosso amor pelo irmão. O Deus invisível, Ele torna-se visível em nós, pela prática desse amor. O amor que tem origem em Deus, ele é demonstrado na entrega de seu Filho. E ele é agora aperfeiçoado em seu povo. É isso que ele está querendo dizer. E em vocês, ele é verdadeiro nele, em Cristo e em vocês. A permanência em Deus é a raiz, o amor é o fruto. Nós não conseguimos amar a parte de Deus. Nós só amamos porque refletimos o amor dele. Nós somos igual à lua, que não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, e nós não somos diferentes. O nosso amor, ele é apenas reflexo do amor de Deus por nós. E nisso seremos conhecidos, Jesus disse, é através do amor. E Jesus explicou que a lei, os mandamentos, e nós estamos aqui para obedecer os mandamentos, que ele disse: se você diz que ama a Deus, mas não obedece os meus mandamentos, nós somos mentirosos. E o mandamento do Senhor Jesus resumiu: ame a Deus e o meu próximo. O amor, isso é importante. Nós temos que fazer uma análise em relação a isso. Se de fato estamos refletindo o amor do Senhor, e se eu não tenho controle da minha língua e falo mal, isso não tem reflexo de Cristo, isso não é, você não está sendo uma luz que está espelhando. Nós temos que desenvolver aqui a nossa salvação, nós temos que crescer nesse sentido. E a palavra que faz isso, e essa palavra aqui, que está falando isso para nós, que nós temos que ser ouvintes, praticantes. É fácil? Não é, mas ele falou que a porta é apertada e o caminho é estreito, e se você estiver andando ali, se prepara. Você vai ter que trabalhar isso aí dentro de você, você vai ter que mortificar a sua carne. Eu vou ter que fazer isso, se eu quero viver para a glória de Deus, se eu quero fazer com que Deus seja glorificado
E é isso que está faltando na vida da igreja. A igreja, ela não consegue refletir esse amor de Deus, ela está igual ao mundo. Ela vive conforme o mundo, ela revida conforme o mundo. E nós fomos chamados para uma nova vida, um novo padrão, que é apertado, é estreito, mas é esse que traz glória para o nome do Senhor. A fonte do amor, ele não está em nós, mas está em Deus. Só quando estamos unidos a essa fonte, podemos transbordar desse amor. Então não podemos perder a nossa comunhão com Deus por pouca coisa, porque se você não consegue tratar com amor o teu próximo, se você não tem controle na sua língua, no que você fala, aí você não está com a comunhão certo, você não está em comunhão com Deus. E se você tiver de fato, você vai ter esse reflexo do Senhor. E nós temos que crescer nisso aí. Se eu vejo que isso não é uma realidade na minha vida, eu tenho que pedir misericórdia e eu preciso conhecer mais a Cristo, mais a palavra. Isso é a prova de que eu estou levando aos trancos e barrancos essa vida que eu tenho com o Senhor. Eu estou aí preocupado com o Facebook, com o TikTok, com televisão, com rádio, com futebol, mas a palavra do Senhor não está sendo meu alimento, eu não estou desenvolvendo, não estou crescendo, porque se um cara ali me ofende, eu já revido e falo mal. Que luz que é essa? Não existe luz nenhuma, e esse é o padrão da igreja, igual, pequeno, no mundo, e é isso que está acontecendo, e é isso que nós precisamos enxergar na nossa vida, se de fato queremos ser luz e sal aqui nessa terra. E está faltando isso para nós. Somos ramos que produzimos frutos por conta da videira que estamos ligados, foi o que Jesus explicou. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, se eu não estou conseguindo fazer nada aqui, é porque está me faltando Cristo. E eu estou trocando Cristo aí por outras coisas, pelos prazeres e as paixões do mundo. Estou sendo dominado por essas coisas. E toma cuidado, porque nós vamos ver aqui que isso, existe dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Em outras palavras, o Senhor tornou possível cumprirmos esse mandamento agora de uma forma nova. É isso que João está falando, um mandamento novo. Aqui João ele está nos lembrando de que agora nós não temos mais desculpa. Agora é possível aos cristãos, como resultado de termos recebido essa nova vida, de nascermos de novo em Cristo, como resultado agora do poder do Espírito Santo, amar o nosso próximo, amar os irmãos da forma pretendida por Deus lá no princípio. E é inútil a gente pedir ao mundo para amar os irmãos, apresentar ao mundo que não crê no Senhor, o Evangelho do Novo Testamento, e dizer para eles: pratique isso. Eles são incapazes, eles não conseguem, e nós vamos ver isso mais adiante. Mas para os cristãos, existe agora uma nova possibilidade. Nós não temos desculpa mais, nós recebemos uma nova vida. E se nós não estivermos fazendo isso, é porque nós somos bebê e precisamos crescer e desenvolver. E para isso é preciso o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Não tem outro caminho. A vida de Cristo está em nós. E assim como Cristo amou, assim nós também podemos amar agora. Não só podemos, como devemos, é um mandamento. Nós temos que, isso tem que ser claro na nossa mente. E por isso ele disse um novo mandamento. Foi realizado em Cristo
e em todos os que receberam a vida dele. O mandamento para amarmos aos outros, olha, ele é antigo em termos de tempo, e ele é novo em termos de qualidade. Aí, que agora nós podemos em Cristo, nós temos uma nova vida. Então, depois de João demonstrar esse contexto aqui, ele passa a fazer um apelo, uma exortação a esses irmãos que ele está escrevendo e a nós: amem uns aos outros. E a primeira coisa que podemos ver aqui, nós podemos ver, é que Cristo trouxe ao mundo uma nova ordem de vida, que mudou tudo. A diferença trazida por ele, o texto vai falar, é a diferença da luz e trevas. Observe o texto: pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. E isso aí é declarado em todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele apresenta isso dessa forma em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Olha aqui, nova ordem de vida. Ser cristão mudou tudo. Agora nós somos como pessoas novas em um mundo novo. Nada é o mesmo que antes. Isso tem que ser claro para nós. E aqui João está dizendo a mesma coisa. Ele disse que esse mundo é um reino de trevas. E João ele dá um destaque nisso no primeiro capítulo. Nós estamos aqui no segundo capítulo. No primeiro capítulo ele dá um destaque sobre esse assunto. Ele vai falar sobre andar na luz e andar nas trevas. Mas depois ele aqui volta aqui, ó. E é interessante, você vai ler a carta, você vai ver. Os teólogos dizem que João ele trabalha como uma espiral. Ele vai apresentando de uma maneira branda, depois ele volta de uma maneira um pouco mais pesada, e depois ele conclui com mais peso ainda, porque ele quer que nós tenhamos uma alegria completa no Senhor. E para isso nós precisamos entender se de fato nós estamos no reino da luz. E Paulo, ao escrever a igreja de Colossos, ele fala sobre sermos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Em Colossenses 1, verso 13, Paulo fala isso. E Pedro também, ele fala sobre a mesma ideia, quando ele diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E em João capítulo 8 ele vai falar: na verdade, o nosso Senhor disse ali na carta de João, no Evangelho de João capítulo 8, o nosso Senhor disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E voltamos aqui para o versículo 11, em 1 João 2: mas quem odeia o seu irmão está em trevas e anda nas trevas, não sabe aonde vai, porque as trevas o cegaram. E para a gente entender de uma forma simples aqui o que João está dizendo, que os incrédulos, eles estão andando nas trevas, e não é só isso. Ele fala aqui que há uma escuridão dentro deles. E o problema com os incrédulos, não é apenas que eles têm as trevas ao seu redor e não pode ver para onde estão indo. As trevas cegaram seus próprios olhos.
Além deles estarem nas trevas, eles são cegos. Eles estão no reino das trevas e estão no estado de trevas. É interno e externo a situação. Então, mesmo que nós trazemos essa pessoa na luz, falamos do Evangelho, se não houver uma graça divina no coração dele, ele é incapaz. Mas quando as pessoas se tornam cristãs, duas coisas acontecem com elas. Os seus olhos são abertos, e agora elas são capacitadas a enxergar, e também agora há um ambiente novo reino, o reino da luz, a qual nós somos transportados de um para o outro. E aqueles que se tornam cristãos são esses, que são transportados do reino das trevas para o reino da luz, ou para o reino do seu Filho amado. Então, a posição dele foi alterada. E ele mesmo foi mudado. Duas coisas acontecem. O Deus deste mundo havia cegado os seus olhos, e eles não podiam enxergar. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Veja como Paulo declara isso. Deus é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento dessa glória de Deus. E por isso que eu disse que se não houver esta ação por parte do Senhor, o homem ou a mulher que está em trevas, ele é incapaz de fazer algo para mudar a sua situação. Temos que pregar e temos que orar para que Deus abra os olhos, para que essas pessoas enxerguem o Evangelho. Então vemos que agora os seus olhos foram abertos, nós fomos iluminados. Então o que nós precisamos manter em mente é que se somos cristãos de verdade, nós ficamos agora sem desculpa quanto ao amor aos irmãos. As trevas já estão se dissipando, a luz já brilha, e somos agora um novo povo. Não há qualquer desculpa agora para nós, não tem. E também o nosso comportamento quanto ao amor é a prova de pertencermos ou não a esse reino. Por isso que é importante, nós temos que meditar na palavra do Senhor, temos que fazer uma análise da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso linguajar, das nossas ações. Se queremos crescer, nós temos que fazer isso, negar a nós mesmos, para que a luz do Senhor resplandeça nas nossas vidas.
O teste para nós sabermos se estamos de verdade nesse novo reino da luz, que Cristo trouxe a esse mundo, é a nossa resposta a esse mandamento. De amar uns aos outros, de amar os irmãos. Esse é o teste. E é isso que João está falando aqui. E veja como ele fala isso aqui de uma forma direta. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. E vocês entendem o que ele quer dizer. Não precisamos discutir isso. A palavra é clara sobre isso. Isso é um teste absoluto. Não há como nós nos justificarmos diante disso. É a palavra de um Deus santo para um pecador. E somos pecadores. João diz: vocês anunciam e retratam exatamente o que são por sua atitude comportamental com respeito a isso. Em outras palavras, é isso que ele está querendo nos dizer. Nós anunciamos e retratamos o que exatamente somos. Aí, ó, por isso. Caso não amem seu irmão, vocês ainda estão em trevas, e as trevas estão em seu interior, independente do que digam. E essa é a verdade. Se ama seu irmão, isso é uma prova de ser cristão de verdade no reino da luz. E apesar dos defeitos que nós teremos, podemos também colocar dessa forma: não é a nossa opinião, o nosso intelecto que revela o que somos de verdade. Por quê? Porque é possível nós sermos muito religiosos e não amarmos. E isso, com isso, a nossa religião ela não terá valor nenhum se não amarmos o nosso irmão. E nós podemos falar dessa doutrina e de uma forma muito intelectual, podemos ser defensores da fé e, no entanto, o nosso comportamento negar tudo isso que defendemos. João vai dizer um pouquinho mais à frente: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. No capítulo 3, verso 18, ele fala isso. E aqui ele está falando desse amor sendo posto em prática, que não fique só em palavras. Nós podemos aí ser religiosos, falar, entendermos isso, mas se a fé é morta, o Tiago vai trabalhar lá, é sem obra, e a obra do amor. E nós precisamos desenvolver todo o mandamento, se resumir nisso: amar a Deus, amar o próximo. Então o nosso exercício aqui nesse mundo é amar, amar e amar. E as pessoas não vão nos amar. E Jesus falou que não tem valor nenhum amar aquele que nos ama, é para amar o que não ama. Então o nosso exercício é nisso. E eu tenho que crescer e desenvolver nisso, diante das ofensas. E quando nós amadurecermos, porque eu também não tenho esse domínio, mas nós vamos rir diante das ofensas. Aquilo ali. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver isso. E João está falando, inclusive essa carta aqui, ele fala porque naquela época dele havia os gnósticos, e os gnósticos eles se diziam muito religiosos, e que eles tinham um conhecimento superior do Senhor, mas eles não amavam os irmãos. Então João está aqui escrevendo para combater essa heresia. Isso também é uma finalidade dessa carta. Por quê? Porque aqueles homens eles se diziam conhecedores da verdade, e estavam lá no meio.
E João aqui está escrevendo para que de fato o nosso conhecimento em relação a Jesus Cristo, nossa vida, seja verdadeira e não enganosa, como era os gnósticos. A religião ela é importante, ela é fundamental, mas ela não é suficiente. Se vocês não amam o seu irmão, diz João, com efeito, estão nas trevas e não têm o amor de Cristo. Amar o irmão é muito importante, é mais importante do que a religião. E Jesus vai falar: agora que vocês sabem estas coisas, diz o Senhor, felizes serão se as praticarem. E nós temos que pôr isso em prática. Vamos considerar o homem que não ama o seu irmão, esse tipo de pessoa sem amor, e que afirma ser um verdadeiro cristão, que é o que eu falei. Nós temos que lembrar lá que João, ele tinha em mente os gnósticos, que diziam isso, tinham um conhecimento profundo, muito avançado sobre o reino de Deus, mas eles negavam com a sua própria atitude. E é isso que João está trazendo para nós aqui. Nós também temos que nos avaliar quanto a isso. Não é bom se gabar das nossas experiências místicas, diz João, que era o que eles diziam. O que mostra se vocês são cristãos ou não é a sua atitude para com os irmãos. Se vocês os amam, vocês são cristãos. Então, essa também é a função dessa carta: expor esses erros doutrinários que haviam naquela época e também há no nosso meio hoje. Então, quais são as coisas que João diz sobre essas pessoas que não amam? Então, a primeira é que elas estão em trevas. Isso significa que elas pertencem a essa esfera do reino das trevas. E o apóstolo Paulo, lá em Tito 3, ele nos dá essa descrição aí perfeita da vida do mundo do incrédulo. Ele diz: houve tempo, ou seja, era uma vez, em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. E esse é o significado de estar nas trevas. E de acordo com o Novo Testamento, esse é o estado do mundo fora de Cristo. É um comportamento muito superficial, falsificado. E é só a gente olhar a nossa volta, olhar as atitudes, as conversas das pessoas. Você não ouve da boca delas as qualidades do outro a quem ela está falando, do sujeito que ela está se referindo, mas você vai ouvir muito dos defeitos daquela pessoa. Detestáveis e odiando uns aos outros. Egoísmo, ganância, ciúme, inveja, maldade, egocentrismo. Essas são as características do mundo, da vida do mundo, o de estar nas trevas. E de acordo com João, qualquer um que não seja cristão está nessa posição, está nesse reino das trevas. Veja que ele coloca isso dessa forma: quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai. Em outras palavras, a coisa trágica sobre o incrédulo é que ele não é dono de si mesmo. Ele é governado por seu ambiente, pelas circunstâncias. A pessoa que está nas trevas, ela é sempre governada pelo que acontece. E nós precisamos crescer e desenvolver em relação a isso. Porque as coisas à nossa volta não pode alterar o nosso amor por Deus. Se as coisas vão bem, está feliz. Se encontrar uma pessoa que ela gosta, ela está feliz.
Mas se chegar uma pessoa que ela não gosta, ou que provoque ela já é dominada por isso, pelas circunstâncias. E ela fica com raiva, e bota a língua para fora, não tem domínio. Tudo depende do momento, do acaso, quem ele encontra, o que acontece com ela, qual o seu estado e a sua condição. Ou seja, ela não tem nenhuma ideia de onde está indo. É o que João está falando, de quem está nas trevas. Não tem nenhuma norma, nenhum controle. Ela é vítima das trevas. Então, com isso, a sua vida ela é sempre incerta, instável. Ela não tem nenhum domínio. Mas nós, irmãos, nós temos que crescer e desenvolver para que nós não sejamos assim. E nós não podemos deixar de mencionar uma coisa: não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Em outras palavras, pelo fato de todo o seu problema ser que ele realmente é cego quanto à verdade, quanto à verdadeira natureza da vida, ela não entendeu o Evangelho. Ela não percebe o que está acontecendo consigo mesmo aqui neste mundo. Ela não percebe que ela está indo para um outro mundo. Ela não sabe que ela vai ter que enfrentar o Deus num julgamento. Ela não despertou para esse significado real da vida. Ela não percebe que Deus vai perguntar sobre a sua atitude para amar o seu irmão, porque ela é cega para esse destino eterno. E o texto também diz que ela é uma pedra de tropeço. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço, porque no outro há. A pessoa que está em trevas, que está andando em trevas, ela é motivo de tropeço, tanto para si quanto para o outro. Por ela ter esse espírito sem amor dentro de si. Tudo o que entra em contato com ela vai fazer tropeçar. Por ser uma pessoa sem amor, ela também vai fazer que outras tropecem. Veja se isso não é verdade. Pessoas com essa natureza, sem amor, elas estão sempre encontrando problemas e dificuldades. Elas sempre veem insultos, aonde não existe. Há sempre algo perturbando elas. Elas estão sempre incomodadas. Tropeçam constantemente, por causa desse espírito sem amor. São sempre irritáveis. E aí, essa é a descrição, segundo o apóstolo, da pessoa que não ama o seu irmão. Essa imagem horrível aqui, da natureza sem amor. E João descreve em detalhes, confiando que, tendo visto essa imagem, nós iremos odiá-la e pedir a Deus para nos perdoar, caso vejamos algo disso tudo em nós mesmos. Veja como isso é profundo, irmãos. E nós devemos meditar nisso. Nós temos que ser sinceros conosco, para o bem da nossa alma. Nós estamos crescendo, estamos em desenvolvimento em relação a essa santidade. E não é surpresa nós nos vermos nessa situação. Mas existe uma diferença. Agora nós somos capazes. Temos um espírito, estamos no reino da luz. Somos capazes de mudar isso. E agora nós vamos falar do outro lado. Como são os cristãos, as pessoas que amam.
elas são o oposto de tudo isso que nós descrevemos, porque elas estão num ambiente diferente, na luz e não nas trevas. Elas têm um propósito governando suas vidas, não são dependentes das circunstâncias. E Paulo vai ensinar isso para nós lá em Filipenses. Regozijai-vos e regozijai-vos no Senhor. Independente, porque ele estava preso lá e estava pedindo para nós como exemplo. Independente das circunstâncias, nós temos que crescer nesse sentido, que nós tenhamos esse controle. Não vamos ser influenciados por acidente, acaso. Agora nós temos um evangelho central, uma doutrina central. Os nossos olhos foram abertos. Nós entendemos o evangelho de Jesus Cristo. Não podemos ser pedra de tropeço para os outros. Nós estamos sempre na luz. Nós somos iluminados, passamos a enxergar as coisas. Os cristãos eles passaram a ver a natureza do pecado. Junto com o apóstolo Paulo, vieram entender que eram odiosos, estavam habitando nas trevas. Entendemos que o diabo ele havia introduzido princípios nas nossas vidas, que nos tornavam detestáveis. Nós estávamos separados de Deus, mas agora isso tudo mudou. Através do Espírito Santo que foi nos dado agora, nós percebemos esse perigo que nós estávamos. Ouvimos o Evangelho que nos ofereceu o perdão pelos nossos pecados, perdão por causa do amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Nós nos vimos como pecadores, merecedores do inferno, e que fomos salvos pela graça do Senhor. E é isso que deve governar as nossas vidas. As nossas atitudes, o nosso falar, de estarmos realmente no reino da luz. Agora somos homens e mulheres novos, temos uma perspectiva de vida nova, estamos num ambiente novo, sentimos o amor de Deus no nosso coração, queremos amá-lo, glorificá-lo. E para glorificar a Deus, temos que viver como homens e mulheres na luz, no reino da luz. Temos que mostrar isso de fato, se somos verdadeiros discípulos. Cristo, nosso Senhor, ele explicou isso perfeitamente na parábola de um servo em apuros, que foi ao seu Senhor e implorou perdão, e esse Senhor perdoou. Então o empregado, o servo desse Senhor aí que havia sido perdoado, veio a ele também fazendo exatamente o mesmo pedido a esse que foi perdoado. Mas o texto diz que ele tomou pela garganta e ele disse: não, eu não vou perdoar, você vai ter que pagar até o último centavo. Está lá em Mateus 18. Bem disse o nosso Senhor: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E ele continua: assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Jesus vai explicar isso hoje. E temos que meditar
acreditar nisso. Essa dívida impagável, ó, que foi perdoada, que o texto fala, é a nossa condição de morte, ó, de merecedores do inferno, que foi perdoada pelo nosso Senhor lá na cruz, e que isso aí teve um preço incalculável, igual ele conta na parábola, que os valores que ele coloca lá são muito discrepantes, muito desproporcionados. E agora nós precisamos ter consciência disso, para poder perdoar de fato as pessoas que devem ser objetos do nosso perdão, que nos fazem coisas insignificantes aí, comparado ao que fizemos ao nosso Senhor. Isso ele está querendo explicar aqui. Estamos sendo moldados quanto a isso. E por isso, para isso nós precisamos inculcar isso na nossa cabeça. Nós temos que olhar para isso. O tamanho do perdão. Senão eu não vou conseguir perdoar o que pisou no meu pé, que riscou o meu carro, que fez alguma coisa ali que, se quando você conseguir comparar isso, tudo fica insignificante. E esse é o motivo de não termos desculpa para amar o irmão. E o Evangelho, o Senhor Jesus vai explicar isso de uma maneira bem clara. E as pessoas conseguem ter paciência e misericórdia com os ofensores. Nós conseguimos, se tivermos essa plena consciência do perdão e da misericórdia do Senhor. É inútil dizermos que amamos a Deus. É inútil dizer que Deus nos perdoou, se nós não formos perdoadores, amorosos com os irmãos. As pessoas que dizem estar na luz, mas que odeiam e não perdoam os irmãos, é porque estão nas trevas. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também seu irmão. E esse mandamento ele não pode ser dividido, ele não pode ser desdobrado. O nosso amor a Deus, ele deve ser provado pelo amor ao nosso irmão. E eu só provo que amo a Deus se eu amo meu irmão. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João vai falar isso. É impossível amar ao Deus invisível sem amar o irmão invisível. O nosso amor a Deus é uma mentira, se ele não puder ser demonstrado aos irmãos. Provamos o nosso amor a Deus, a quem nós não vemos, quando amamos os irmãos que nós vemos. Essa é a prova, é isso que ele está querendo dizer. E é mais fácil amar e servir a um homem ou uma mulher visível do que ao Deus invisível. E se falhamos nessa tarefa mais fácil, será que vamos ter sucesso na mais difícil? Está vendo como o Evangelho ele nos coloca nessa verdade? Por quê? Porque é isso que ele quer mostrar. Ele quer ver, ele quer mostrar para nós. Então, se nós de fato estamos vivendo no reino da luz, nós precisamos compreender esse amor, porque isso é a prova de termos comunhão com Deus. E como eu falei, isso é só um ponto do que João está falando para que nós tenhamos a alegria completa. Por isso que ele diz: é apertado, é estreito, mas é o caminho que nós vamos trilhar. Esse é o reino da luz. E esse é o caminho que nós vamos ter que nos desenvolver, crescer nisso aí. Amar o irmão, não ser odioso, orar pelos que nos
bendizer aos que nos maldizem. Aí, então, o meu teste, é olhar para isso e ver se isso está em prática. Como eu disse, você vai sair daqui agora. Se o seu candidato não ganhou, vigia a tua luz. Você quer que você irradie a luz de Cristo? Vigie, cuide, não fique aí. Confie no Senhor. Quer viver dias felizes, independente de quem vai ganhar? Guarde a família, irmão. Ore pelos seus amigos. Vamos, irmãos, nos esforçar para esse modelo de vida. Se nós queremos que nossa igreja, tem que começar em nós, para que essa igreja cresça. Se eu espero um avivamento, o avivamento vai começar na minha vida, vai começar na sua, mas vai começar. Isso aí vai ser claro para mim. Eu vou ter que colocar isso em prática. E é assim que o Espírito vai operar, porque é isso que transforma lá o incrédulo. Isso é luz para quem vê. É totalmente outro padrão de vida, é outro comportamento. Não o igual, como eu disse que nós estamos vivendo. E esse é o problema da igreja hoje, não é igual. É o mesmo padrão. Agora, o impactar o outro, é essa diferença, é a luz, é sal, é o que Jesus está explicando, é que o Evangelho vai nos orientar. É fácil? Não é fácil, é difícil. Teremos aflições, mas se queremos ser de fato discípulos do Senhor, negue-se a si mesmo. Aí, isso é negar a si mesmo. Deixa o Senhor. Não importa que Ele cresça ou diminua, que Cristo vive em mim. E que se eu conseguir fazer essas coisas, isso é Cristo vivendo em mim. E o mundo só conhece a Deus através desse amor que está em nós, que Ele está falando aqui, que é uma realidade nele, em Cristo e agora em nós. E esse é o amor que o mundo vai ver de Deus, que nós somos esses instrumentos de Deus, e é isso que glorifica a Deus. Essa é a nossa vida. É fácil? Não é fácil, irmão, mas nós temos que trabalhar para isso. Nos vigiar, nos policiar, porque hoje é muita influência, é muita coisa que nos distrai para não crescermos nisso, para olhar para um texto desse e ver a tua e a minha responsabilidade diante disso. Se de fato eu quero trazer glória para o nome do Senhor, é quando eu sou ofendido e eu não revido, eu amo o meu próximo. E não é fácil, mas o caminho é apertado, Ele falou. Agora o lar é isso, então, pai, eu estou também, e pai, aí é isso que nós estamos fazendo, essa é a nossa reação. Mas o Evangelho está nos moldando, e se de fato nós estamos no reino da luz, o nosso crescimento aqui é nesse sentido. E se eu olhar para mim e vigiar, que é o que João está querendo mostrar aqui para nós, que nós temos a certeza, se nós queremos essa alegria completa, nós temos que ter essa comunhão com o Senhor, obediência. Por que me chama de Senhor se não faz o que eu mando, se não obedece os meus mandamentos? É mentiroso aquele que fala que ama a Deus, mas não obedece aos meus mandamentos. E agora nós estamos no reino da luz, e agora nós fomos capacitados a isso. E se nós não estamos fazendo isso, é porque nós não estamos crescendo. Nós precisamos crescer. E o crescimento é isso aqui, é essa palavra, é essa comunhão, é esse amor, é essa vida de obediência, alimentarmos dessa palavra e praticar
Não sermos só ouvintes praticantes. Ó. Não é fácil, mas isso aqui é a nossa tarefa. E por conta disso, Deus vai falar, Ele vai operar em nós o que Ele efetuar. Nós vamos, ó. Como eu disse aqui na outra vez passada, se Ele começou essa boa obra em vós, Ele vai terminar. E é esse crescimento. Eu corro para esse alvo, é que Paulo falava. Era conhecer mais a Cristo. Olha quem estava falando em conhecer mais. E nós. Se eu quero viver um pouquinho disso aqui que nós estamos falando aqui, ó, nós temos que ter essa comunhão com o Senhor e nós temos que meditar nisso. Por quê? Porque nós vivemos de uma maneira que as circunstâncias em volta, ó, ela está nos moldando e não, ó, essa confiança que eu estou na rocha do Senhor. Paulo vai explicar isso, ó. Nós não podemos deixar o mundo entrar em nós. Não podemos deixar o mundo alterar esse estado. O mundo fazer eu perder essa comunhão com Deus. E é nesse sentido que eu preciso crescer e desenvolver. Porque é dessa forma que eu vou impactar a vida do outro. É essa luz. Sabendo que é o Espírito que vai fazer a obra. Mas é isso que glorifica o nome de Deus. Amarmos o irmão, amar o nosso próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. E olha como nós nos amamos. E aí, esse desenvolvimento, esse crescimento. E eu vejo assim, lá no céu, irmãos, nós vamos ter plena consciência disso, de que nós aqui éramos objetos aqui, nós fomos salvos aqui, nós fomos criados para esse propósito, glorificar a Deus, e glorificar a Deus é através desse amor que Ele me deu, e eu estou deixando de fazer isso quando eu estou revidando, quando eu estou sendo dominado pelas circunstâncias, e isso não é desenvolvimento, isso não é crescimento, é isso que nós precisamos amadurecer. Se de fato eu quero viver para a glória de Deus, pois tem que ser diferente. Eu tenho que crescer nesse quesito de domínio, dominar minha língua, porque isso aí é difícil. Como é fácil a gente falar mal. E olha que às vezes a gente fala mal daqueles que nem estão fazendo nada para nós. Isso aí, e é isso que nós estamos aí, não cresce, não vai, não desenvolve. E é isso que nós precisamos, E quando a gente começar a praticar isso aí, nós vamos ver a obra de fato do Senhor, porque foi para esse propósito que é para esse propósito que nós estamos aqui, mostrar o amor de Deus. Deus é amor. Aquele que está em Deus tem que amar o irmão, porque é a essência. Se de fato eu estou nele, seremos conhecidos por quê? Pelo amor. Tudo se resume em quê? No amor. E nós estamos perdendo de vista, por quê? Porque quando a pessoa traz uma ofensa e eu revido, eu estou deixando de exercitar e desenvolver o qual eu fui chamado, para o propósito para o qual eu fui chamado. Então eu tenho que crescer nesse sentido, se eu não estou crescendo. E nós estamos aí ignorando essas coisas, estamos trocando essas coisas pelas coisas do mundo. Deixamos às vezes de fazer uma oração, uma leitura ali de meia hora, 1 hora, e ficamos 5, 6 na frente de uma TV, na frente de um entretenimento. E como que você quer crescer? Como que você vai querer glorificar a Deus através da sua vida, se você depende de meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Tenho prazer na tua lei, nós temos que crescer nesse sentido, e nós estamos trocando essa meditação pelas outras coisas.
E aí a gente não tem poder, ó, na nossa vida. Que ele fala que teremos poder nesse sentido, ó, de mostrar o amor de fato que Deus está em nós, e ele é revelado ao mundo pelo amor que está em nós. E quando eu deixo de fazer isso para o meu próximo, para o meu irmão, eu não estou fazendo o propósito ao qual Deus me chama. E é assim que nós vamos glorificar a Deus aqui através das nossas vidas. Nós precisamos meditar nisso. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, pelo teu Santo Espírito, que agora nos capacita, Senhor, a praticarmos a tua palavra, a compreendermos e a praticarmos. Que o Senhor nos ajude a amar, ó Deus, o nosso próximo, que nós possamos compreender que há um crescimento nesse sentido, que se não estivermos, ó Deus, de acordo com a tua palavra, se nós não estamos atingindo, ó Deus, esse propósito, mas que existe, ó Deus, um crescimento, uma caminhada, e nós pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor. Que o Senhor venha, que o Senhor opere através das nossas vidas, para que o mundo veja e glorifique o teu nome, Senhor, através das nossas vidas de fato, pelo que falamos, pela forma que agimos, pelo comportamento que temos. Que sejamos sempre gratos, que nós tenhamos sempre, ó Deus, um espírito alegre, por reconhecer, ó Deus, o tamanho do teu perdão, para que diante disso nós possamos perdoar, ó Deus, que nós possamos amar, ó Deus, as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus, ó Deus, nos capacita, porque através disso o teu nome vai ser glorificado, Senhor. O teu nome vai ser honrado, ó Deus, e de fato a tua vontade será feita nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, porque somos pecadores, somos falhos, indignos e merecedores, ó Deus. Nos perdoe, Pai, e nos ajude, ó Deus. Queremos te honrar, queremos te glorificar, ó Deus. Nós precisamos da tua ajuda. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, para que, de fato, nós possamos glorificar o teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, na graça do Senhor.